Bom dia. Como parte do projeto da JICA, venho ao auditório do CNV e falo com os senhores representantes de governos e de organizações ambientais, além de membros da população com interesse na reciclagem veicular. Para essas pessoas, realizar uma apresentação ter uma oportunidade de apresentar para essas pessoas, eu sinto imensa gratidão por isso. Eu estou no Brasil pela terceira vez, contando com hoje. Na primeira vez, em 92, na cúpula do Rio de Janeiro. A segunda vez, como o nosso representante falou anteriormente, em 2009, em novembro, onde tivemos foi como pesquisa anterior ao treinamento para os 14 pessoas. A terceira vez é hoje. O Brasil. Eu gosto cada vez mais do Brasil cada vez que eu venho. Eu me sinto muito feliz quando venho aqui. Na verdade, Brasil e Japão em relação aos acordos sobre proteção ambiental, desempenham uma função muito importante. Como vocês sabem, em 92, na Eco 92, houve a relação sobre acordos tratados sobre mudanças ambientais. Em relação a isso, em 97, o Protocolo de Kyoto foi promulgado. Da mesma forma, no ECO 92, houve o Tratado sobre Diversidade Animal, que foi um outro tratado extremamente importante. Em relação a isso, em 2010, houve o Protocolo de Nagoya, que foi reafirmado, em que cada país está se adequando a este. Desta forma, o tema mais importante em relação aos problemas ambientais do mundo são mudanças climáticas e biodiversidade. Tiveram os nomes de Nagoya e Kyoto, que são cidades do Japão. São protocolos com nomes de cidades japonesas, mostrando que as cidades contribuem para o ambiente mundial. Assim, o Brasil e o Japão, em relação às instâncias de políticas quanto aos tratados ambientais, são os que mais contribuem nesse aspecto. Então, estão na relação de verdadeira parceria. Na Conferência Rio+20, o Japão e o Brasil serão como parceiros na preservação ambiental, ou seria uma aliança, uma parceria. E se essa parceria se divulgar pelo mundo, seria extremamente importante. É a minha opinião. Vejo que há muitas pessoas, representantes do governo, participando e gostaria que sugerissem a participação maior do governo quando retornarem seus postos. Eu, quando retornar ao Japão também, proporei ao governo japonês que o Japão e o Brasil gerem uma união, uma aliança amistosa para o meio ambiente. Hoje, falarei sobre reciclagem veicular, em especial reciclagem veicular no Japão.
apresentando seu histórico e o conteúdo da lei de reciclagem de veículos, de automóveis, de forma ela está sendo gerida e que resultados apresentou. Com base nesse tema, gostaria de fazer minha apresentação. É um pouco detalhado esse painel. Em relação à reciclagem de automóveis, essa lei é um pouco longa, mas no Japão consideramos a lei básica para promover a formação de uma sociedade orientada para a reciclagem. Abaixo disso há duas leis básicas. Em 2001, foi promulgado em 2000, e em 2001 passou a entrar em vigor. Essa lei básica, com base em relação a essa lei básica, há 5 leis específicas. Lei de reciclagem de containers e embalagens. Na sequência, lei de reciclagem de aparelhos eletrônicos domésticos. Além disso, lei de reciclagem de materiais de construção e lei de reciclagem de alimentos. Essas 4 leis foram promulgadas em 2001. E no Japão, no ano 2000, o Japão passou a ser uma sociedade orientada para a reciclagem. Declarou-se a sociedade orientada para a reciclagem. Com esse termo, falamos de desenvolvimento sustentável, sendo mais comum. Mas gostaria que pensasse em termos de reciclagem. A sociedade sustentável, para construir uma sociedade sustentável, o mais importante é ter esse conceito. Ou seja, as coisas entrarem em um ciclo permitem que a sociedade torne-se sustentável. Como ordem, seria assim, eu imagino. Assim, em relação à lei de reciclagem de automóveis, que está no final aqui da lista, em 2005 foi promulgada. Em relação às leis de reciclagem, foi promulgada 5 anos depois. Isso é muito importante, porque há um sentido nisso. A lei de reciclagem de automóveis no Japão tem esse sistema. Seu histórico é o seguinte. O objetivo é que o Japão torne-se uma sociedade orientada para a reciclagem. A sociedade orientada para a reciclagem realmente foi obtida no Japão? Na verdade, desde 2000 até 2008, não tenho os dados aqui comigo, mas nesse período, nesses anos, houve dados sobre aterros sanitários de destinação final. No Japão, diferente do Brasil, a área disponível é muito pequena, o país é muito pequeno. Assim, a questão de aterros é extremamente complicada. Comparando com números anteriores, por exemplo, a população japonesa, pelo poder econômico, seria um número muito importante. Em 2008, essas 5.000 toneladas foram sendo reduzidas
e chegando a 2.200 toneladas, 2 milhões de toneladas, perdão. Assim. Ou seja, o fim dos aterros sanitários teve influência nisso. É claro que houve as várias leis ambientais de reciclagem específicas, mas quem realmente fez essas reciclagens? Quem foram os atores? Em relação aos veículos, aos automóveis, foram empresas de reciclagem de veículos como a nossa. Em relação a eletrodomésticos, várias empresas, surgiram várias empresas de reciclagem, atuando como negócio. Assim, com a a promulgação dessa lei de reciclagem, tornou-se uma sociedade em que há redução dos resíduos. Assim, além disso, outro elemento é que, em relação à reciclagem de automóveis, vamos falar posteriormente também, o Japão teve problemas de destruição ambiental e outros problemas, além da eliminação ilegal de resíduos. Por exemplo, havia montanhas de resíduos, ou então escondidas em lugares difíceis de visualização. Havia esse problema. O Japão é um país de arquipélago, e os veículos nas ilhas, quando estavam utilizados, não podiam ser jogados fora em outros lugares. Na altura de 2005, tinham cerca de 2.500.000 toneladas. Em 5 anos, não chegamos a zero, é claro. Seria um pouco extremo, mas pelo menos algumas milhares de veículos apenas. Isso é o resultado da lei de reciclagem de veículos, de automóveis. A lei de reciclagem de automóveis tem diversas características. Gostaria de falar sobre 4 tópicos específicos. Inicialmente, a lei de reciclagem de automóveis no Japão teve como base, ou poderia dizer que aprendeu do exemplo da União Europeia, especialmente na Alemanha, com a lei de reciclagem do ano 2000. Lei de reciclagem de automóveis da União Europeia. Foi promulgada no ano 2000. Na época, foi a primeira lei de reciclagem sobre automóveis. Suas características, dizendo em uma palavra só, foi ampliada, responsabilidade estendida do produtor, que atende pela sigla EPR em inglês. Ou seja, os fabricantes, em relação aos veículos inutilizados, teriam responsabilidade integral sobre o processamento e reciclagem desses veículos. O fabricante é uma grande empresa, claro, e tem capital e tecnologia para isso. Mas colocar toda a responsabilidade sobre essas empresas houve dúvida se haveria sucesso. Bem no início houve sucesso de fato, mas os fabricantes
tinha um custo muito grande para reciclar um veículo integralmente. Assim, buscaram a redução do custo de reciclagem. Assim, atualmente, na Alemanha, temos 2 milhões de veículos considerados inutilizados. Estima-se ser esse valor. No Japão são 3 milhões e 600 mil. Desde que a lei de reciclagem surgiu, esse número está sendo medido com bastante precisão. O Japão, na Alemanha também são veículos grandes, muitos veículos, é um país de muitos veículos. Então, esse número de veículos sendo inutilizados. Entretanto, no Japão, na Alemanha, o número de veículos processados é mais reduzidos. Atualmente são 400 mil veículos, menos de 400 mil veículos processados, ou seja, um quarto do ano anterior. O que significa isso? Como para reduzir o custo de reciclagem, a Alemanha fez acordos com a Polônia, por exemplo, um país como a Polônia, especialmente a Polônia, mas outros países também. Verificou-se que é mais barato que a Polônia faça essa reciclagem. Assim, cada vez mais, os recicladores da Alemanha foram reduzindo em número. A tecnologia, já no ano 2000, era a melhor do mundo, mas, provavelmente, hoje, o Japão tem uma tecnologia de reciclagem maior. Essa é a nossa opinião. Então, o que fez o Japão? O Japão colocou sob a responsabilidade dos fabricantes apenas 3 itens. Esses 3 itens são lixo. Ou seja, que ninguém quer processar ou que tem um custo muito alto de processamento e não dão lucro na sua reciclagem. Para esses 3 veículos, esses 3 itens, sendo mais específico, falando mais especificamente, o fabricante e o usuário também têm responsabilidades. E foi nesse modelo que prosseguimos. E o que são esses 3 itens? Um deles é ASR, veículos de resíduos pulverizados. Ou seja, após tirar metais e outras peças dos carros, o lixo que sobrou. São coisas quase totalmente sem valor. E ninguém recebe essa responsabilidade para essa reciclagem, porque ninguém quer fazer isso, então foi considerado como foi normalmente jogado ilegalmente fora. E por isso a responsabilidade disto foi colocada para os usuários e para os fabricantes. Além disso, outro item é freon, que é um elemento que causa dano à camada de ozônio. A destruição do freon foi responsabilidade dos fabricantes. O outro item são os airbags. Ou seja, airbags que usam em casos de acidentes. Isso também é responsabilidade dos fabricantes. Fora esses 3 itens, são fora da abrangência legal e as empresas atuais podem reciclar livremente. A Kaiho Sangyo, de acordo com o seguindo o Mercado Livre, desenvolveu várias pesquisas de desenvolvimento e investiu também no exterior.
A lei de reciclagem do Japão tem a característica de por marcar áreas reguladas e também tem áreas livres. Deixando bem claro isso, teve um grande sucesso. Uma grande primeira característica é essa. A segunda característica é que, de acordo com a lei de reciclagem, há a participação do usuário. Isso parece uma situação bastante complicada. Os japoneses são bastante obedientes nesse aspecto e não fazem geralmente reclamações públicas em aberto contra ações públicas. O Ministério da Economia e outros, também a indústria Toyota, pensaram sobre esse aspecto. Assim, considerou-se que o usuário de veículos, ao adquirir veículos novos, pagava mais ou menos 10 mil ienes, ou 5 mil ienes, cerca de 100 dólares, usavam como taxa de reciclagem. O que seria reciclado seria 13 a 15 anos depois. Ou seja, a taxa de reciclagem é paga 13 anos antes, no momento da aquisição. É claro que há pessoas que têm resistência contra isso, mas no Japão não houve nenhuma reclamação. Não houve então nenhum problema decorrente disso. Ou seja, talvez porque um veículo custa mais ou menos 2 milhões de ienes. Um veículo caro assim. Para isso, apenas 10 mil ienes, um pouco menos de 10 mil ienes. Considerando que se a reciclagem será boa por isso, então por que não pagar? E foi essa aceitação social da taxa. E por isso, houve, claro, circunstâncias específicas do país, mas em outros países, mas no nosso caso, deixar as responsabilidades para o usuário foi uma solução bastante sábia, na minha opinião. A terceira característica foi que a taxa de reciclagem desde o registro do carro até a sua inspeção periódica, ela está incluída nisso. Quando você compra um veículo, seu veículo é registrado. E há o sistema de inspeções periódicas, que é feito a cada 2 anos. E então, é o caso de no caso do veículo serem inutilizados, eliminação completa. Nesse sistema, a lei de reciclagem foi incluída. Ou seja, a taxa, se não pagar a taxa de reciclagem, na inspeção, o registro não pode ser realizado. Não passa na inspeção, o registro não pode ser feito. Ou seja, você não pode usar o veículo. Assim, é claro que obrigatoriamente a taxa de reciclagem é paga. Além disso, no Japão, a vida de um automóvel está sendo foi completamente analisada. Por exemplo, se no caso do ser humano, quando você confirma a morte, isso é bem claro. E se você não deixar bem claro quando o carro está inutilizado, você sabe se você tem um veículo, se ele pode ser utilizado ou não. Então não se pode deixar isso em aberto. Isso seria, por exemplo, se o carro solta fumaça preta
por exemplo, poluição aérea. Se você deixar carros assim circulando, seria esse o resultado. Você deixa carros assim. Então há o registro de eliminação, de fim de utilização do carro. Isso tem relação aos impostos. Ou seja, se o usuário possui o carro sempre, há deméritos com isso. Você tem conhecimento desde a vida do carro, desde a sua aquisição até a sua utilização final, total. Isso é uma informação bastante importante. Outra característica, quarta característica, no sistema o total da lei de reciclagem japonesa, há uma instituição semi-governamental que faz a gestão disso. Há uma fundação, criada pelo Japão. Centro de Promoção de Reciclagem de Automóveis do Japão é o nome dessa fundação, que tem o registro de todos os veículos no Japão. Com base nisso, após o veículo ser utilizado, como o veículo processado e quem fez o processamento dele, essas informações todas talvez são passadas através de e-mail obrigatoriamente. Ou seja, após o veículo ser utilizado, o veículo é enviado, os dados são enviados para o Centro de Promoção de Reciclagem de Automóveis no Japão, com a influência com a atuação do governo. Ou seja, aí, nesse momento, os fabricantes é que fazem a gerência desses centros. Ou seja, a lei de reciclagem tem a participação dos usuários através da taxa de reciclagem, e os fabricantes têm a responsabilidade estendida de produção. E no centro, como esse centro de promoção, após a centro de produção, centros de promoção são geridos pelos fabricantes. E é claro, como falamos antes, os fabricantes só têm a obrigação de tratar de 3 itens, não todos, porque ninguém quer tratar sobre os itens. Se possível, gostaria de jogar fora, são esses tipos de itens. E esses itens são de responsabilidade dos fabricantes. Fora isso, é livre, o tratamento é livre. De acordo com a reciclagem do automóvel, é possível agregar valor e montar um negócio. E nós somos um empreendimento, claro, pagamos impostos, e contribui para o desenvolvimento do país. E foi esse o sistema que o Japão montou. Isso foi um caso que foi gerido com bastante sucesso. O empreendimento de reciclagem de automóveis seria o que exatamente? No Brasil ou na América Latina, há o empreendimento de reciclagem veicular, reciclagem de automóveis. Não vi empreendimentos que realmente se correspondam exatamente a isso. Ontem tive os 14 participantes do treinamento realizado em Kanazawa fizeram ontem várias discussões sobre esse aspecto, e na Argentina, na Colômbia, soubemos sobre a realidade da Brasil, Argentina e Colômbia, e eu vi troca de opiniões sobre esse aspecto. E não há empresas, vejamos que não há empresas como a empresa de reciclagem de automóveis que é no Japão. Então, não precisa ter, está bem desse jeito, foram questões que surgiram. O que vocês acham?
Os veículos, após se tornarem inutilizados, devem ser geridos de alguma forma, ou seja, a socialidade dos veículos, ou seja, os automóveis, por exemplo, anteriormente, em 1998 até o ano 2000, um automóvel já eram geradores de poluição ambiental, ou seja, considerava-se que a poluição gerada por veículos era o maior problema ambiental considerado. Ou seja, enquanto eles estavam sendo utilizados, especialmente em relação à poluição aérea, poluição atmosférica, geração de NOx e gases carbônicos, monóxido de carbono. E como seria feita a regulagem disso? Essa era a preocupação. Por isso, foram feitas regulamentações bastante rigorosas em relação aos fabricantes. Como resultado, atualmente, a emissão de gases de veículos novos não deve ser tão diferente do ar que respiramos agora. Ou seja, a emissão ficou bem mais limpa, porque os fabricantes garantem que chegou até esse ponto. É claro que isso é porque a obediência às leis. Então, por exemplo, os fabricantes atuaram, por exemplo, no melhoramento de motores e, com isso, a emissão de gases ficou bem mais limpa. E o único problema que sobrou, então, um grande problema que sobrou, é a de dióxido de carbono, que é um dos elementos causativos do aquecimento global. O gás carbônico é um problema que, enquanto houver a combustão de gases de substâncias de derivados de petróleo, o problema vai existir. Enquanto não houver um mecanismo que absorva completamente esse tipo de gases, enquanto usamos gasolina para abastecer nossos veículos, ainda está o problema sobre emissão de gases. Mas na realidade, então, essa é a realidade. É um problema de difícil solução. Mais que isso, por exemplo, no caso do Brasil, que produz álcool ou bioetanol, ou então o uso de veículos híbridos elétricos, como vemos no Japão. Com esses veículos, podemos resolver, amenizar esses problemas. A socialidade do veículo não está só enquanto ele está correndo, sendo utilizado, mas, como falamos antes, há hoje 1 bilhão de veículos andando em circulação. É um número impressionante. Ou seja, mais ou menos 1 tonelada por veículo. Ou seja, são 10 bilhões de toneladas de material circulando na forma de veículos, de automóveis. E quando eles se tornam utilizados, se não forem processados adequadamente, geram uma quantidade imensa de lixo. Em especial nos países desenvolvidos, ou seja, os fabricantes de veículos. O Brasil também é fabricante de veículos, mas e as produções aumentando, mas os lados compradores, que é o caso do Brasil, que tornou-se o quarto maior comprador após a Alemanha, virou um grande país de automóveis.
Os automóveis existem em todos os países, mas em 13 a 15, no máximo 18 anos, após isso, encerra a vida útil dos veículos. E mesmo só no Brasil, chegam cerca de 30 milhões a 50 milhões de veículos. Se não houver uma empresa de reciclagem desses, uma indústria de reciclagens, a Terra vai virar uma montanha de lixo. E se não houver um mecanismo adequado de processamento de veículos, há uma grande chance de negócio, oportunidade de negócios. Nesse sentido, os fabricantes, usando como analogia como o corpo humano, temos as artérias, seriam as artérias. E após o uso, o retorno, como atividade seriam as indústrias venais. Essa assim, como nós dizemos que o corpo humano gera oxigênio e nutrientes através das artérias, fazendo com que o cérebro e as pernas atuem. Após isso, o oxigênio vira dióxido de carbono e os nutrientes viram resíduos, são carregados esses pelas artérias. E a circulação garante o balanço do corpo humano. As indústrias e os vários sistemas da Terra também têm esses mecanismos de circulação. Assim, as indústrias, é óbvio que devem ter indústrias venais, mas nós não ligávamos para isso, não nos importávamos muito com isso. Mas nossa situação mudou. Os recursos não são ilimitados, tem limite. E há limites até que a Terra pode absorver. Então, vamos criar negócios com isso e gerar valor, agregar valor, gerando uma nova indústria de produção, uma serviço área comercial. E esse é o nosso momento atual, na minha opinião. Em relação a isso, a reciclagem de veículos, os veículos, é claro que digamos, os veículos morrem quando são utilizados. Digamos que, no Japão temos a taxa de reciclagem de 95%. E resíduo pulverizado chegava até cerca de 180 quilos. E isso era aterrado. E esses 180 quilos de resíduo pulverizado estão sendo reciclados. O método de reciclagem é reciclagem de materiais e, finalmente, usado para geração de calor. E, assim, o aterro definitivo é de cerca de 55 quilos por unidade. Ou seja, um carro de 1,1 tonelada em média, o que é jogado fora é apenas 55 quilos. É um bom avanço, não? Na minha opinião. A lei de reciclagem de automóveis do Japão gerou esses resultados. Teshima, como falei antes, tivemos alguns problemas. No Japão, em relação à reciclagem de automóveis, teve uma experiência bastante amarga no passado, onde
resíduo de estruturação de automóvel, com isso, com esses resíduos poluímos uma bela ilha. Nós temos essa história e em 2010, as pessoas que vieram no treinamento em 2010 viram essa ilha. Em relação no histórico da reciclagem de automóveis, o caso de Teshima é uma realidade e devemos nos esforçar para que isso não aconteça de novo. Assim, devemos realizar adequadamente a reciclagem de automóveis. Isso é uma foto de lembrança para todos os participantes. Isso quando a gente foi partir para a ilha de Teshima, de barco. Aqui vemos o Sr. Lucas na frente. Quando íamos para a ilha. Essa é uma paisagem de Teshima. Essa parte branca é onde foi aterrado os resíduos triturados de automóveis. São 600 mil toneladas no final. Aqui também. O lixo de Teshima também possui resíduos orgânicos e gerando gases nocivos também. Assim, para eliminar esses gases, foram escavados buracos por aí. Outra foto de todos os participantes. É um pouco difícil de ver aqui, mas onde está são aterros. Um corte horizontal, vertical de um aterro onde vem pneus. Veja na sequência. Foi um pouco difícil de ver, não? Volta um pouco, por favor. Isso aqui. Temos fios de cobre. Isso também. Atualmente, os cabos de cobre não são mais jogados fora dessa forma, porque são um recurso muito precioso. Estão sendo totalmente recolhidos. Na época, eram simplesmente jogados fora. Isso aqui é um carro de 1 tonelada, como ele é reciclado. Em média, 83% é reciclado como metais, pneus e plásticos. E são recursos, então, são totalmente reciclados. Ou, por exemplo, motores em bom estado, ou peças em bom estado, são reutilizadas. 17% são resíduos triturados de automóveis. Ou seja, o lixo que vem do automóvel são resíduos pulverizados. Esses resíduos pulverizados são através a lei de reciclagem atua a partir daqui. 70% do resíduo pulverizado, isso é a meta antiga, mas as empresas passaram disso, desse valor. Essa é a visão geral da lei. Esse valor foi atingido. É um pouco difícil de ver aqui, mas aqui dentro há os resíduos pulverizados.
Veja, próxima foto, por favor. Isso é outra foto, ou seja, lixo. Isso talvez seja uretano. Isso aqui deve ser plástico danificado. Tecidos. Há um pouco de metais aqui também, é claro, mas... isso seria reciclado. Em sequência. A indústria venosa de diversas formas faz a ligação com a indústria de produção e gera um sistema onde não há lixo. Na sequência. Isso também. Indústria de recursos. Minas urbanas também. Chamadas de minas urbanas. Essas minas urbanas, vou explicar no final, então vamos na sequência. O resíduo é pulverizado, digamos que temos 100 toneladas. Como elas são processadas? No fundo do carro tem a material à prova de som. 10% e 10%. Em vidro, 30%, ou seja, 30 toneladas. E combustível solidificado. Ou seja, reciclagem térmica. Usado para reciclagem térmica. Com isso, temos 80%. Os 20% que sobram são aterrados. Aqui, como os senhores sabem, a cada tonelada de telefones, ou seja, mais ou menos 10 mil unidades de celulares, temos, por reciclagem, cerca de 300 gramas de 250 a 300 gramas de ouro. Se você tirar de uma mina de ouro, de cada tonelada, temos 2 a 3 toneladas de ouro. Ou seja, é muito eficiente. No caso do catalisador, tiramos 3 gramas de platina e paládio. De uma placa-mãe de computador, podemos tirar ouro, prata e cobre. Ou seja, são recursos. Como falamos, as indústrias venosas são tem uma função muito importante, como uma função muito importante na sociedade. Como falei antes, chegamos 300 gramas de ouro por tonelada de celulares. Nos computadores, mais ou menos 1 tonelada, temos 92 gramas de ouro, 36 quilos de cobre. De um veículo, temos mais 800 quilos de cobre, 9 quilos de cobre, 600 quilos de alumínio e 3 gramas de platina. Assim, temos recursos preciosos. Considera um pensamento chamado mochila ecológica. Por exemplo, se você tirar 1 quilo de ouro de uma mina, você tem que trabalhar com 1,360 toneladas de minério. Ou seja, se você colocar um cálculo simples, 1.360 vezes mais, 1.360 vezes mais de recursos são mexidos para mexer ouro. É um grande destruição natural e de grande influência ambiental. E para o caso de cobre,
Para 1 tonelada de cobre, se mexe 1.800 toneladas de material. Para ferro, 5 toneladas. Assim, a indústria escala de automóveis está gerando a reciclagem de nova produção de veículos. Muito obrigado.